Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto nos dados bem recentes do Pew Research Center sobre religião lá nos Estados Unidos. A manchete que circulou bastante diz que o declínio do cristianismo por lá está meio que desacelerando. A gente tem aqui uma análise em vídeo bem detalhada desses números e a nossa ideia é, bom, ir um pouco além dessa manchete, né? Tentar entender o que esses dados realmente significam para a religião e para a secularização no EUA. Vamos lá. E é importante dizer, né, essa pesquisa da Pew, ela é enorme, foram mais de 35 mil pessoas entrevistadas, então assim, os dados são muito sólidos. E embora a manchete fale em estabilidade, tipo, nos últimos 5 anos, cristãos ali na casa dos 62%, os sem religião perto de 29%, a história por baixo disso é bem mais cheia de nuances. Exato. Essa foi a grande chamada, né? Depois de anos de queda forte, o cristianismo caiu, sei lá, de uns 78% 20 anos atrás, para esses 62% agora, e o sem religião subindo de 16% para quase 30%. Aí parecia que, opa, deu uma estabilizada, mas... Será mesmo? Pois é. Aí quando a gente foca na geração Z, essa galera de 18 a 24 anos, a coisa fica interessante. Diferente do que vinha acontecendo antes, eles não são menos cristãos ou mais sem religião do que os jovens da mesma idade, alguns anos atrás. Só que, e aqui tá o pulo do gato, mesmo assim menos da metade deles se identifica como cristão. Isso sugere que aquela substituição geracional, sabe? Gente mais velha, mais religiosa, dando lugar a gente mais nova, menos religiosa, isso vai continuar. A porcentagem de cristãos no total deve seguir caindo. Peraí, deixa eu ver se entendi. Então a geração Z deu uma freada na tendência, mas ainda assim menos de 50% deles se dizem cristãos. É curioso. E a nossa fonte até levanta uma hipótese para isso, né? Para essa freada. Que a política talvez esteja virando um marcador de identidade mais forte que a religião por uma parte desses jovens. E aqui a coisa fica bem interessante. Parece que alguns, principalmente homens conservadores, podem se identificar como cristãos mais por uma questão de alinhamento político do que por fé propriamente dita. Tipo, a identidade política preenchendo esse espaço. Exatamente. E isso conversa muito com o conceito de troca religiosa, que os dados mostram claramente. Os números são impactantes. Para cada pessoa que se converte ao cristianismo nos Estados Unidos, 6 deixam de ser cristãs. 6 para 1. 6 para 1. Caramba. E o inverso também é forte. Para cada pessoa sem religião que encontra uma fé, 6 se tornam não religiosas. A fonte que a gente viu usa até a imagem de um balde furado para o cristianismo. E tem mais. A pegajosidade da criação religiosa, sabe? A chance de você continuar na religião em que cresceu, isso também está diminuindo. Mesmo quem foi criado em lares muito religiosos está abandonando a filiação em taxas maiores do que antes. Nossa, esse número do balde furado, 6 para 1, é muito forte. Fica difícil sustentar essa ideia de estabilização com uma sangria dessas, né? E parece que ser sem religião está ficando mais comum, mais normalizado. Isso deve facilitar para quem quer sair ou para quem nem pensa em entrar. Sem dúvida. A normalização é um fator-chave. E falando em identidade, tem outra coisa nos dados. E aqui a gente precisa ser bem neutra ao reportar. Existe uma correlação observada entre a filiação religiosa e certas visões políticas e sociais. Por exemplo, cristãos brancos nos Estados Unidos tendem a ter visões, digamos, menos favoráveis à imigração e à diversidade, se comparados com brancos sem religião ou com pessoas religiosas não brancas. Aliás, os altamente religiosos de todas as etnias foram os que menos viram a diversidade racial e étnica do país como algo positivo. Isso levanta uma questão importante, né? Como esse entrelaçamento crescente de identidade religiosa e política pode impactar as próprias instituições religiosas daqui para frente? E essa mudança não é só sobre quem está deixando a religião, mas o próprio grupo dos sem religião está mudando, certo? Pelo que a fonte indica, esse grupo não é mais aquele estereótipo de homem branco. Está ficando mais diverso. A diferença entre homens e mulheres está diminuindo e na geração Z, olha só, pela primeira vez, tem mais mulheres sem afiliação religiosa do que homens. Uma baita transformação interna nesse grupo também.
É uma mudança bem significativa, sim. Só um pontinho técnico importante. A amostra da geração Z nessa pesquisa da Pew foi relativamente pequena, sabe? Isso aumenta um pouco a margem de erro para análises muito detalhadas só sobre eles. E vamos combinar, pesquisar jovens hoje em dia tem seus desafios. Entendi, faz sentido. Bom, então, o que a gente tira disso tudo? Aquela manchete de desaceleração parece esconder uma realidade bem mais complexa, né? Cheia de dinâmicas, principalmente com as novas gerações e essa interação forte com a política. A tendência de longo prazo ainda aponta para um país menos cristão, mais secularizado, talvez só num ritmo um pouquinho diferente do que se imaginava, ou diferente do que a gente vê na Europa, por exemplo, onde essa troca religiosa parece ser ainda mais intensa. Exato. A manchete simplifica demais. E acho que fica uma provocação para o final, para a gente pensar. Se identidade religiosa e política estão cada vez mais amarradas, e se a gente vê posturas tão distintas sobre valores, sobre questões sociais importantes, entre grupos religiosos e não religiosos, como será que essa paisagem religiosa em transformação vai acabar redefinindo o debate público? O debate sobre valores, sobre identidade nacional lá nos Estados Unidos nos próximos anos. As consequências disso tudo que os dados mostram, bom, elas ainda estão se desenrolando. É algo para a gente continuar observando.